Graça, misericórdia e paz. Boa tarde a todos os participantes. Nós vamos dar início ao estudo de hoje na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João. Nós vamos estudar essa carta hoje e começar a estudar essa carta hoje, né? Vamos ler o primeiro capítulo, que são 10 versículos apenas. Nós vamos ler até o capítulo, até o versículo 4, no início do texto, 1 João 1, de 1 a 4, para fazermos uma introdução a esse texto. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aí, que Deus abençoe a sua palavra para a nossa meditação. Orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela bondade e misericórdia do Senhor manifestadas hoje na nossa vida, na preservação da nossa vida. Nós te louvamos pelo teu cuidado conosco e com nossos familiares, com os familiares de cada um de nós que participamos deste estudo. Nós te louvamos, te bendizemos, reconhecendo a tua infinita misericórdia. Agora queremos te pedir a direção para o estudo desta tarde, para que possamos aprender de ti com mansidão, com alegria, com disciplina e com submissão, com obediência aos princípios da tua palavra. Perdoa as nossas falhas e limitações, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que fazemos que não é da tua vontade e aquilo que deixamos de fazer que é da tua vontade. Que o Senhor nos ajude a ter discernimento a respeito dessas coisas. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante aí de um texto muito usado, muito conhecido, e certamente também muito estudado. E trata-se da epístola de João, que ele escreve a igreja de Éfeso e região, as igrejas da região, né? As igrejas do derredor de Éfeso. E, embora seja geralmente aceito que essa carta seja do apóstolo João, surgiram ideias diferentes, dizendo que foi um outro João, chamado João o Presbítero, que escreveu esta carta. Mas esta hipótese não, ela carece de fundamentação, inclusive na tradição cristã, e
sabemos que a maior parte dos intérpretes e os antigos, a tradição cristã antiga, declarava que verdadeiramente foi o apóstolo João que escreveu. E pelo teor da carta, pelo modo como ela tem sido escrita, pelo modo como ela tem sido manifestada, nós sabemos que é do apóstolo João esse texto. E esse texto, então, é pertencente ao apóstolo João, que foi orientado pelo Espírito Santo para escrever esta carta. Então, João é o apóstolo. E quem é esse apóstolo? Ele é filho de Zebedeu. Zebedeu, né? Lá em Mateus nós encontramos isso, que Jesus chamou primeiro Pedro e André, que eram pescadores, e em seguida, e imediatamente, chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles, segundo parece, tinham uma empresa de pesca e pescavam juntos e tinham uma boa condição financeira, tinham casas, tanto em Cafarnaum como talvez em Jerusalém, e tinham empregados à sua disposição, mostrando que eles eram talvez pescadores, mas com uma empresa de pesca próspera, né? E João e Tiago estavam ali e foram chamados por Jesus. E, como nós sabemos, a mulher de Zebedeu era chamada também Salomé, e ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. De sorte que Maria, sendo mãe de Jesus, sendo irmã de Salomé, mãe de Tiago e João, constituía dos três, né? Pedro, Jesus, Tiago e João, primos. Eles eram primos. E eles foram criados possivelmente próximo, né, na Galiléia, mas possivelmente próximo, de sorte que é muito provável que Jesus tivesse um relacionamento desde a infância com Tiago e João. Daí, quando Jesus os chama, eles largam imediatamente as redes e seguem a Jesus. O texto é muito claro em Mateus, mostrando que eles imediatamente seguiram a Jesus sem qualquer tipo de resistência ou sem qualquer demora. E eles seguem a Jesus. Esse João, então, é o apóstolo que escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos, dos outros três, porque é um evangelho que fala mais fala mais a respeito da divindade de Jesus. A preocupação de João, inclusive nesta carta, é confirmar a divindade de Jesus, porque já existia neste tempo, aqui, cerca do ano 90, por aí, da era cristã, uns 60 anos no máximo da morte de Jesus, já existia uma heresia que dizia que Jesus era, não era um homem real, ele era apenas uma aparência, de modo que Jesus, o Verbo não tinha se encarnado
o Verbo não tinha se encarnado num ser humano real. E se isso acontecesse, essa doutrina da encarnação, que é fundamental para o cristianismo, não existiria, né, ou não seria crida, e nós não teríamos, então, uma doutrina firme que demonstrasse que Jesus é Deus eterno, ele é o Verbo eterno que se encarnou, né? E que é a segunda pessoa da Trindade que veio a este mundo tomando forma humana. E então, nesse sentido, João escreve o Evangelho, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, é uma declaração muito enfática de que realmente Jesus é Deus. E ele começa, então, o texto aqui que nós lemos, texto de 1 João, dizendo exatamente isso, né? O que era desde o princípio. O que é que significa isso, o que era desde o princípio? Aquele que existia, que quando as coisas principiaram, quando a criação veio a existir, ele já existia. Ele é antes da criação. Ele é uma pessoa que é antes da criação, porque ele não foi criado, né? Ele é antes da criação, ele existe antes de todas as coisas, ele era desde o princípio, ele antes que as coisas físicas e materiais fossem reais, existentes, ele já existia. E o que, o que era desde o princípio, então, é um tempo que, é, que não se avalia, um tempo que não se mede, um tempo que nós não temos condições de estabelecer, porque é um tempo fora da curva do tempo, né? Jesus, Deus eterno, está acima e além do tempo. Acima do tempo, porque o tempo não tem influência na sua vida, ele, inclusive, é o criador do tempo, e além do tempo, porque antes que o tempo passasse a existir para a sua criação, e antes que o tempo venha a, a não ter mais influência sobre a criação, na eternidade futura, nós também estaremos experimentando essa mesma bênção de ver que não há nenhuma variação em Jesus, né, no Verbo, e no Pai, e no Espírito Santo, nem antes e nem depois da criação. A criação é um ato divino que envolve Pai, Filho e Espírito Santo, mas que não afeta, a criação não afeta a, a existência deles, pelo contrário, é consequência dos atos desejados de Deus para a humanidade. Então, o texto nos ensina isso, que o que era desde o princípio. E João dá testemunho. Ele diz: olha, alguém está afirmando aí no meio de vocês, no meio da igreja, que eram os falsos mestres, né? Que Jesus era só uma aparência, que ele não era real, de carne e osso, era como se fosse um fantasma, e que eles estavam afirmando que Jesus, então, não tinha uma consistência material. Então, João fala: o que temos visto, isto é,
nós enxergamos esse Jesus. Nós temos visto com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos. Ninguém falou de Jesus para nós o vimos, nós estávamos com ele. E o que contemplamos, que as nossas mãos apalparam. Então, houve contato físico. Jesus não era só uma aparência, um, um, uma projeção, né, apenas de um facho de luz ou alguma coisa assim, mas ele era uma pessoa que podia ser tocada, ser contemplada, ser vista, ser analisada, ser, é, ter convivência com ele. Jesus é um ser real e visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então ele está dizendo, olha, eu quero dar um testemunho aqui, e esse meu testemunho é verdadeiro, porque eu convivi, apalpei, segurei, enxerguei, tive contato físico com esse Jesus, com esse verbo da vida, mas isso não significa que ele seja limitado materialmente. Significa, pelo contrário, que ele é o verbo, ele é o eterno que se fez carne. Ele é o poder de Deus, o poder da palavra, ele é a palavra viva, o verbo vivo, o verbo que tem poder de criar, essa palavra criadora, ele é essa palavra criadora que estabeleceu e criou todas as coisas. Então, esse verbo existe e nós ouvimos e convivemos com ele, e ele é verdadeiramente a vida eterna. Ele não dá a vida, ele não tem a vida, ele é a vida, né? Ele é o verbo da vida, ele é o criador da vida, né? Da nossa vida, a vida humana e da vida terrena, mas ele é criador porque ele é a própria vida, então ele dá a vida a quem ele quer, né? E faz a sua vida encher pessoas e criar coisas, sustentar coisas pelo poder da vida que está nele. Então, sem Cristo, sem vida. Com Cristo, com vida. Por quê? Porque ele é a própria vida. Não quer dizer que Cristo está separado da vida. Ele é Cristo e pode dar, e está separado da vida. Não. Ele é a própria vida. Ele é o Senhor e é a vida. Quando ele dá a vida para alguém, ele está dando de si mesmo para alguém, né? Ele está enchendo a pessoa dele mesmo. Então, nós sabemos que isso é verdadeiro. E João, então, diz que a vida se manifestou e nós a temos visto. João está dizendo aqui, nós, quem? Ele e os outros discípulos a temos visto, e dela damos testemunho. Por que ele pode dar testemunho? Ele e os outros discípulos? Porque eles conviveram com Jesus, que é a vida. Eles conviveram com o Senhor por 3 anos, e eles então podem dar a vida podem dar testemunho da vida, porque eles conviveram com esse Jesus e receberam vida dele. E nós a temos visto, né? Visto essa vida, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Então, ele diz assim que está anunciando algo que é perfeitamente conhecido dele, que é perfeitamente uma experiência especial que ele tem.
E então ele recebe essa manifestação da vida de Cristo e ele é capaz, então, de falar disso e de transmitir parcialmente, né, essa verdade bíblica que, para ser eficiente na vida de outras pessoas, precisa ser aceita pela fé. Então, ele dá testemunho e anuncia. O projeto de João é anunciar esta vida, pregar sobre esta vida, dizer que esta vida é verdadeiramente a vida de Cristo manifestada aos homens, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, ela é manifestada aos homens como a vida de Deus, né? Jesus, então, é a vida de Deus. Ele é o Deus eterno que se fez carne. Ele é a própria vida que vem ao mundo para salvar o pecador, e isso é feito mediante dar vida ao pecador, porque o pecador sem Cristo está morto, ele não tem vida, ele está morto espiritualmente. Paulo ensina isso aos Efésios, quando ele fala, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade, o príncipe das potestades das trevas, ou, né, segundo os espíritos, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o apóstolo Paulo declara categoricamente que antes que os efésios tivessem se convertido, eles estavam mortos, mortos espiritualmente. Então, a conversão, segundo o apóstolo João aqui, é um encontro com Jesus, que é a vida. A conversão é receber vida, né? Por que que uma pessoa precisa ser salva? Porque ela está morta. Ela precisa ser salva porque ela está morta, né? Muitas pessoas não entendem. Salvação do quê? Eu sou uma pessoa que não faço isso, não faço aquilo, não faço uma série de coisas condenáveis, faço coisas que são boas. Por que que eu estou perdido? É por uma questão de origem, de origem. A origem agora é origem pecaminosa, né? Está morto espiritualmente. E a origem agora é descendência de um Adão que rompeu com Deus e morreu espiritualmente. Então, quando Adão morre espiritualmente, ele só pode gerar pessoas espiritualmente mortas, que não têm comunhão com Deus. E é neste caso que Deus precisa intervir por meio de Cristo para dar vida ao pecador que, que é regenerado e se converte ao Senhor Jesus. Então, é nesse texto que nós temos essa convicção de que as coisas acontecem dessa maneira. E João, então, afirma que ele é alguém que, que está conhecendo e se relacionando adequadamente desde o início com a vida. E essa vida que estava no Pai, estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, e é interessante o uso dessa preposição aqui, com, né? Estava com o Pai. Porque se ele falasse estava no Pai, poderíamos entender que era uma pessoa só. Mas quem está com outra pessoa. Então, tanto Jesus quanto o Pai são pessoas distintas. Isso fala a favor da Trindade, né? Demonstra o conceito de Trindade, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Estava com o Pai. Então, eram pelo menos, nesse texto aqui,
2 pessoas, mas nós temos outros textos que falam de 3 pessoas, né? No próprio na própria carta de João aqui, nós vamos encontrar textos que falam da Trindade. Então, o que temos visto e ouvido, João volta a afirmar, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ele então está anunciando o quê? Anunciando que Jesus Cristo é real. Ele veio a este mundo da parte do Pai. Ele habitava com o Pai, não na forma corporal que ele está hoje, mas na forma espiritual na qual ele tinha antes da encarnação. E ele se submeteu à encarnação e se submeteu a nascer do ventre de Maria para que ele assumisse a forma humana, sem a qual ele jamais poderia fazer a nossa salvação, né? Nós sabemos que só na forma humana é que Jesus poderia fazer a nossa salvação. Por quê? Porque a salvação demandou e demanda obediência estrita à vontade de Deus. Realizar completamente todo o processo de obediência à lei e ser absolutamente impecável, ser absolutamente santo, separado do pecado. E isso competia ao Salvador. Por isso, nós precisávamos de um Salvador que tivesse essas características e que fosse, ao mesmo tempo, alguém que não pecasse, que não sofresse nenhum dano na sua vida espiritual por causa da necessidade de ser absolutamente santo, absolutamente obediente, para oferecer a Deus esse sacrifício vivo para a nossa salvação. Então, a nossa salvação foi feita pela ação legal de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez legalmente tudo que era necessário para a nossa salvação. Ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos, não somente os 10 mandamentos, mas todos os outros princípios da lei levítica que estão exarados no livro de Levítico e alguns outros no livro de Deuteronômio, demonstrando que Jesus foi absolutamente cumpridor de toda a lei. E ele, cumprindo toda a lei, conquistou por direito, por honra pessoal, por obras perfeitas que ele fez a nossa salvação. Então, parece um paradoxo, mas a nossa salvação é por obras, mas por obras de Jesus. É a obra salvadora de Jesus que nos dá a salvação. E para nós que somos pecadores, a salvação é pela graça, mediante a fé. Por quê? Porque nós recebemos gratuitamente o presente de Deus, é a obediência do Senhor Jesus Cristo, garantindo a nossa salvação. Deste modo, então, nós somos salvos por a obra de Jesus Cristo e pela fé naquilo que Jesus Cristo fez e nos atribuiu, né? Nos imputou, nos declarou justificados pela fé naquilo que ele fez. João, então, está afirmando que aquilo que temos ouvido e visto, vos anunciamos também a vós outros, né? Então, João está dizendo, olha, nós temos o dever do próprio Jesus, o próprio Jesus ordenou que nós façamos anúncio, nós tenhamos o trabalho
de anunciar a missão, né, de anunciar esse evangelho. Nós estamos anunciando isso a vocês para que vocês, igualmente, do mesmo modo que a gente, mantenha comunhão conosco. Vocês acreditem no que nós estamos acreditando, vocês compreendam o que nós compreendemos, vocês valorizem o que nós valorizamos e vocês aceitem como verdade tudo aquilo que nós estamos declarando a vocês. É isso que João está dizendo para eles, quando diz, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, olha o que João diz da comunhão. A nossa comunhão é com o Pai. E o que é comunhão com o Pai? Né? Às vezes a gente fica buscando definições aí, procurando vários significados para comunhão, como se fosse um bicho de sete cabeças, e ficamos tentando inventar. Não, comunhão é declarar aquilo que o Pai fez e acreditar naquilo que o Pai fez. Né? Isso é que é comunhão. Mantenhais comunhão conosco, creiam do mesmo modo que nós. Né? Então, a comunhão é de crença na mesma verdade e de sermos transformados do mesmo modo pela verdade. É isso que é a comunhão. Mantenhais comunhão conosco. Né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai. O que é comunhão com o Pai? Acreditar naquilo que o Pai fez e naquilo que o Pai falou. Nós precisamos disso. Então, quando eu acredito naquilo que Deus falou e vivo de acordo com aquilo que Ele diz, eu estou em comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai não é, ficar procurando fazer coisas que aparentemente são espirituais, como gritar, dançar, falar línguas, né? Num culto desorganizado, num culto em que não há ordem, não há decência. Então, não é isso que é comunhão. A comunhão é primeiro individual, do crente com Deus, e depois do crente com outros crentes e Deus, né? Acreditando juntos na mesma forma de doutrina e lidando desta maneira com a verdade bíblica, e do mesmo modo que os discípulos lidaram com a verdade que Jesus lhes ensinou. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. E porque é comunhão com o Pai, é comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. E agora João acrescenta um novo recurso aqui, né, que é demonstrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, ele identifica aquele que veio em carne como o Filho de Deus. Ele demonstra, deste modo, que o Filho de Deus é aquele que veio em carne, isto é, Jesus de Nazaré é o Verbo que se encarnou. Não há dúvida em relação a isso. E tudo aquilo que nós entendemos da vida cristã está fundamentado nisso. Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, a vida eterna que está nele, né? Porque ele é a vida eterna. Como nós já vimos no início do estudo, ele não tem a vida eterna. Ele não é uma pessoa que busca alcançar a vida eterna. Ele não doa a vida eterna para os outros, no sentido de que ele dispõe de um pacote de vida lá para doar para os outros. Não, ele é a vida eterna.
ele é a vida eterna. Quando Jesus dá a vida eterna para alguém, ele deu-se a si mesmo para alguém. Quando eu digo que eu tenho a vida eterna, é porque eu tenho Jesus dentro de mim. Não a vida apenas, mas a pessoa de Cristo dentro de mim. Então, dar a vida eterna significa dar de Jesus, da pessoa de Jesus dentro de nós. E isso é garantido por uma pessoa da mesma natureza, uma pessoa da mesma divindade, da mesma substância, né? Uma pessoa eterna, que é o Espírito Santo. Então, como Jesus, o Pai e o Espírito Santo têm essa mesma essência e essa mesma natureza, então nós podemos dizer que, tendo o Filho, recebendo o Filho, já recebemos o Pai e o Espírito Santo. E Jesus disse também que ele daria o Espírito Santo, o outro Consolador, porque o primeiro Consolador é o próprio Jesus, né? O outro Consolador, que seria alguém não alguém diferente, porém igual. Vamos explicar isso. Alguém diferente no sentido de que é uma pessoa distinta de Jesus. Então, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus, não se misturam como pessoa. Eles são pessoas distintas, mas iguais, porque mesma substância, mesma eternidade, mesma substância, né? Então ele é o mesmo Deus em essência, né? Esse, esse é o conceito cristão que demonstra que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo e o único Deus, né? Que subsiste na forma de três pessoas, e que habitam o crente. O Espírito Santo habita o crente. Então, Jesus não me deu uma porção dele, me deu a si mesmo em, em manifestação do Espírito Santo. O texto nos ensina isso. Você não tem meio Jesus, nem meio Espírito Santo, nem um terço de Deus. Você tem a plenitude da divindade quando você crê no Senhor Jesus Cristo. E é a nossa comunhão com Ele, né, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, é feita por meio dessa bênção que é sequencial à encarnação. Se Jesus não tivesse se encarnado, nós não conheceríamos o Pai, pelo menos não conheceríamos do jeito que Ele é, não conheceríamos o Espírito Santo, e nós estaríamos ainda, por natureza, separados de Deus ou espiritualmente mortos. Isso é o que o texto nos afirma. Então, ele diz assim ainda: ora, estas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, o apóstolo João deseja que a sua alegria seja uma alegria completa. O que vai completar a alegria do apóstolo João? A certeza de que os crentes todos vão ter a mesma consciência, conhecer a mesma pessoa, ter o mesmo conceito, entender a mesma verdade, crer na mesma pessoa, aceitar o mesmo evangelho. Isso, então, é aquilo que que o apóstolo está desejando. Ele diz, então, essas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, eu estou escrevendo isso, mas o que eu estou visando é que nós, eu e vocês, tenhamos a mesma alegria. Eu, por compartilhar esse homem, Deus maravilhoso, Cristo, Jesus encarnado, né? E vocês
por aprenderem e receberem vida eterna, vida nova em Deus, né? E receberem a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Esse texto, então, do apóstolo João, nos ensina algumas verdades centrais do Evangelho. E essa doutrina da encarnação é fundamental, porque se Jesus não veio em carne, nós ainda não conhecemos a salvação. Quem é que morreu no nosso lugar lá, se Jesus não veio em carne? Se foi um homem comum, ele morreu somente por si mesmo, e ainda assim não adiantou nada, porque ele não ressuscitou. Se foi um homem comum, qualquer um. Então, se eu morresse pelos meus pecados, o que é que adiantaria isso? Nada, porque eu morreria pelos meus pecados, está certo? Eu quitaria a minha conta com Deus, mas eu permaneceria morto, porque eu não tenho poder de ressurreição. Então, isso não adiantaria nada. E é necessário, pois, que haja alguém que doe, que dê, que entregue a vida a nós, né? Eu, morto, não posso dar vida a mim mesmo, mas eu, morto, crucificado com Cristo, posso receber vida por meio dele, por meio de Jesus. É isso que João está ensinando aqui, né? Que nós devemos ter comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e nossa alegria será completa porque nós temos Deus em nós. E Paulo ensina isso também numa das suas cartas, dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, esse texto nos ensina estas verdades principais. Essa é a introdução à primeira carta do apóstolo João, e demonstrando, em associação ao Evangelho de João, que nós vivemos de acordo com o Evangelho, nós vivemos uma nova vida, uma vida que está em Cristo, uma vida que não se perde, uma vida que tem poder de ressurreição, uma vida que glorifica o nome de Deus e que restaura a vida do pecador, né? Traz o pecador para próximo de Deus, dá novo nascimento. É a própria vida de Deus, né? Deus nos dando vida, nos dando vida eterna. Como nós vimos no início, Jesus não tem vida, ele é a vida. O fato dele existir já é a vida existindo, né? E ele tem vida em si mesmo para dar a todos aqueles que nele creem e para garantir a salvação de todos aqueles que confiam na sua vida reta, na sua vida de obediência, na sua vida de manifestação de perfeita submissão a Deus, né? Então, ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso, ele conquistou para nós a nossa redenção. E ganhou também, conquistou também um nome que é sobre todo nome. Qual nome? O nome de Jesus. Porque o verbo já está acima de qualquer coisa, né? O verbo é Deus eterno. Então, o nome Jesus foi exaltado à destra do Pai também. Por quê? Porque foi criado, foi porque foi encarnado e veio a se tornar Jesus, homem que obedeceu a tudo para a nossa salvação. Esse
primeiro estudo nos ensina isso, então, né? Que esse João, embora alguns autores estudiosos tentem que, que não creem na palavra de Deus, né? Que não creem na sua inerrância, que não creem na sua perfeição, que não creem no seu testemunho verdadeiro e querem desacreditar a Bíblia, é, os, os, liber, os, os liberalistas, né? Os liberais, os teólogos liberais, que não creem em Deus, né? Estudam a Bíblia, são teólogos, mas não creem no Senhor. Eles tentam negligenciar as explicações para que as pessoas não creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas nós sabemos que João, Pedro, Tiago, Judas, Paulo, Lucas, Marcos, Mateus, João, evangelista, né? Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo e, inspirados pelo Espírito Santo, eles trouxeram essa verdade bíblica para nós, para que nós pudéssemos crer na doutrina fundamental da encarnação, né? A Bíblia existe para demonstrar isso também, que Jesus encarnou-se e veio a este mundo para operar a nossa salvação. O- os gnósticos eram pessoas que estavam vivendo já uma doutrina herética. A heresia do gnosticismo já tinha começado a penetrar nas igrejas no tempo de João. E entre os ensinos do gnosticismo, nós entendemos alguns, né? Eles falavam que o conhecimento, a pesquisa da origem das coisas, o conhecimento daquilo que é científico, o conhecimento daquilo que não é conhecido, né? A investigação, né, das coisas, dos fenômenos do mundo, é superior à virtude. Você não precisa ter virtude, você pode levar uma vida moral de qualquer maneira, porque o que vale mesmo é o conhecimento. Então, demonstrando com isso que eles valorizavam muito o conhecimento e pouco a santidade. Segundo aspecto dessa doutrina, o sentido das escrituras, né, era um sentido não literal, era um sentido que não fazia uso da literalidade. Então, nós tínhamos que aprender qual era o sentido básico das escrituras. E as escrituras tinham 4 sentidos básicos, né? 4 sentidos básicos. E você, para entender a escritura, tinha que aprender esses 4 sentidos básicos da escritura, sendo que o filosófico mais elevado, o que era chamado de espiritual, era reservado somente a um grupo de pessoas que era conhecido como os iluminados, né? Então, não era todo mundo que aprendia das escrituras, né? Ninguém, uma pequena minoria que poderia aprender e ensinar as escrituras. É um erro também, porque a palavra de Deus é para todas as pessoas. Também ele dizia que a presença do mal no mundo impedia que Deus
fosse o Criador. Então, eles tinham que arrumar dois criadores, né? O Criador do bem e o Criador do mal. Isso contrasta com o ensino bíblico de um só Deus. Há um só Deus, um só Senhor, né? Então, Paulo ensina isso aos Efésios, que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Salvador, e que não há dois criadores, né? Não há dois criadores, não há duas pessoas, duas pessoas que criaram, né? Deus é o único criador. Eles também criam que, por causa disso, por causa de haver a matéria ser, no conceito deles, a matéria seria má e o espírito, o bem, mal e bem, né? A matéria seria o mal e o, o espírito seria o bem. Então, Jesus não poderia encarnar porque seria o bem, né? Encarnado num corpo mau. Mas o ensino bíblico não é que o corpo é mau e não pode ser misturado. Não é o corpo que é mau, é o fato de eu ter morrido espiritualmente que me leva à prática do mal, né? E, por último, eles pensavam, por último, entre várias coisas, né? Eles pensavam que a encarnação era um fenômeno que não dava para acreditar, pois como é que a divindade poderia se unir à matéria impura, né? Como é que um Deus eterno, o Verbo, poderia se encarnar numa criança, matéria que era impura? Então, eles não aceitavam a encarnação e, por isso, eles diziam que Jesus era uma aparência. E, por último, eles achavam que não há ressurreição da carne, né? A ressurreição não é do nosso corpo, não é corporal. A ressurreição é só espiritual, né? Ainda há hoje muita gente que crê nisso, que a ressurreição é só espiritual. Mas o apóstolo Paulo ensina aos coríntios que a ressurreição é absolutamente completa, uma ressurreição da carne e do espírito, né? Aliás, quando a gente ressurge, é porque o espírito já está revivo, né? Redivivo. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, meu espírito foi redimido e eu fui ressuscitado espiritualmente, segundo o ensino de Paulo aos Efésios, né? Então, a ressurreição que nos é oferecida, a ressurreição da carne, é uma consequência do fato de eu já estar ressuscitado espiritualmente. Os descendentes de Adão, todos estão espiritualmente mortos. Quando creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são ressuscitados espiritualmente. E quando morrem nesse corpo físico e vem Jesus e vai fazer a ressurreição, então, nesse corpo ressuscitado, nós vemos a ação de Deus aí e nós temos um corpo ressuscitado juntamente com o Espírito ressuscitado. Paulo diz que se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou fisicamente, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Então, nós temos chegado ao final desses 4 versículos e na semana que vem nós vamos estudar do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2 desse livro
dessa primeira carta do apóstolo João. Muito bem, nós desejamos que todos estejam recebendo a graça de Deus em suas vidas e que tudo seja feito na vida de cada um de nós para a honra e glória do nome do Senhor.